Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church de Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração, por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração agora para a palavra mais poderosa do universo, a palavra de Deus. Vamos passar para o ministério da palavra. Eu queria ler com você só um versículo. 1 Samuel capítulo 30, o versículo 8. Preste bem atenção na sua leitura. Deixe essa palavra entrar no seu coração, na sua mente. 1 Samuel 38 diz assim: Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: Vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Diga glória a Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante dessa poderosa palavra, Senhor, a Tua palavra, palavra de Deus, a palavra que criou o universo, que sustenta o universo, a palavra que nos alimenta, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que é a espada do Espírito, que é a lâmpada para os nossos pés, Senhor, a palavra que estava no princípio com Deus e era Deus. Senhor, nós clamamos que o Senhor ministre a Tua palavra no nosso coração nessa noite, que o Senhor nos explique, que ela seja de fácil compreensão, e mais do que isso, Senhor, que ela seja de fácil aplicação na nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Aplauda mais uma vez esse nome poderoso. Glória a Jesus. Então, irmãos, aqui ó, 1 Samuel 38, Davi perguntou a Deus o Senhor: Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: Vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Então, o que está acontecendo aqui? Só para você entender. Então, o Davi, uma fase muito difícil da vida do Davi, porque ele já está fugindo do rei Saul. Né? Você sabe, o Davi, ele não é rei ainda. Então, ele está fugindo do rei Saul, porque o Saul está com ciúme dele. Ele está ficando famoso, o povo está amando o Davi e o Saul começa a persegui-lo, querer matá-lo. Então ele foge para a Filístia, para um país vizinho, e fica lá escondido. Já está muito difícil a vida dele. Aí ele se torna um mercenário, não é? Então ele é contratado pelo rei filisteu, ele tem um exército de 600 homens, ele serve aquele rei, ele luta as lutas daquele rei, a guerra daqueles reis. Só que bem aqui, o rei filisteu vai lutar justamente contra Israel. Vai lutar contra a nação do Davi, que ele ama. E naquele momento acontece uma coisa interessante. O rei filisteu fica preocupado. Rapaz, e se esse cara, na hora da batalha, virar de lado? Não é com esses 600 homens? Não, eu vou demitir esse cara. Irmãos, e ele é demitido. O Davi não está entendendo muito bem, mas eu creio que até uma provisão de Deus, às vezes a gente não entende essas provisões de Deus, ele perde o emprego para não lutar contra Israel. Agora preste bem atenção. Quando ele está voltando para casa, irmãos, aí ele encontra uma situação caótica, porque, para surpresa do Davi, ele encontra a cidade dele queimada, todas as casas destruídas, os animais, todos os bens dele e dos homens dele roubados, e mais do que isso, ou pior do que isso, a família raptada, as esposas, os filhos. Irmãos, que tragédia. Agora os próprios soldados encontraram o culpado, o Davi, e querem apedrejar o Davi. Você é o culpado, você que nos colocou nessa situação. Irmãos, então diante desse caos, tenho certeza que ninguém aqui está vivendo uma situação dessa, não é? Porque você vê aqui todas as áreas, financeira, familiar, todas as áreas, irmãos. Ele já está fugindo, longe do país dele, deixou todos os familiares, os pais, inclusive, longe dele. Agora, veja bem, no meio desse caos, ele vai orar. Quando ele vai orar, a resposta de Deus é a seguinte: lute, vá à guerra. É quase, na linguagem de hoje, te vira. Deus fala assim para ele: vá para a guerra, porque você vai persegui-los e você vai libertar tudo. A pergunta: por que Deus não resolve sem que ele tenha que lutar? Por que Deus simplesmente não faz a família voltar? Por que simplesmente a coisa não acontece? Às vezes a gente é assim, né? A gente passa por uma situação difícil e a gente quer que Deus resolva tudo, mas a gente não quer lutar. Mas o que Deus responde aqui, a resposta de Deus aqui para o Davi é: lute. Davi,
vá à guerra. Puxa, pai, não dá para cair de paraquedas esse negócio aqui no meu colo? Não, você vai para a guerra. Agora, veja bem, irmãos, é muito interessante porque quando eu leio a minha Bíblia, assim, quando eu leio o Antigo Testamento, eu vejo guerra do começo ao fim. Quem está comigo aqui, não é? Você vê quando Deus promete uma terra, Deus promete a terra prometida a Canaã, mas não estava lá tudo esperando de mão beijada. Eles tiveram que expulsar os povos de lá. Foi muita guerra, irmão. Foi muita espadada. Foi muito sangue derramado. Quem está me entendendo? Então, até tem uma cena que eu acho muito interessante, quero que vocês leiam, quando o Josué finalmente vai conquistar a terra, antes da muralha cair, antes das muralhas de Jericó caírem, o Josué está ali meio em crise, meu Deus, como que a gente vai passar esse negócio? Né? Ele ainda não tinha ouvido aquela palavra que Deus mandou eles darem aquelas voltas em torno da cidade. Então, isso aqui, poxa, a gente não tem um canhão, a gente não tem bomba, a gente não tem míssil, como que essa muralha vai cair? Ele está em crise. Aí olha só o que acontece, quando ele está ali diante daquela situação tão impossível, aí, irmãos, Deus se manifesta para ele. Agora, olha como que Deus vai se manifestar para ele. Aí eu quero que vocês leiam, Josué 5,13. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada desembainhada, ou seja, o revólver já está fora do coldre, não é? A espada desembainhada, é um guerreiro que já está pronto para a luta. E és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Josué perguntou para ele. Era um homem, um guerreiro que estava ali. Aí olha a resposta desse homem. Respondeu ele, não, ou seja, eu não sou nem teu adversário, nada disso, mas olha só, ele disse assim, não, eu sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Quem que ele é? Quem que ele é? Ele é príncipe do exército. Vocês estão entendendo que a gente está em guerra? Vocês estão entendendo que de ponta a ponta a Bíblia fala sobre guerra? Irmãos, é muito forte isso. Quer dizer, ele está num momento de crise. O Davi está num momento de crise. Ai, Senhor, resolve a minha causa, olha só essa tragédia. Vai para a guerra. O Josué, essa muralha, impossível, Senhor, o que é que eu faço? Aí aparece lá um homem com uma espada, ou seja, irmãos, vamos junto, vá para a guerra, mas eu estou junto de você, eu estou na sua frente, quem está me entendendo? Irmãos, Deus está nos chamando para a guerra, mas Ele está dizendo, ei, eu estou contigo, eu estou na frente, já cheguei antes, já estava te esperando aqui, rapaz, demorou muito. Vamos nós dois juntos, acho tremendo isso. Agora você fala assim, peraí, pastor, mas isso é Antigo Testamento. No Antigo Testamento as coisas se resolviam assim mesmo, na espada. Tá bom, então deixa eu te mostrar no Novo. Olha só o que diz Mateus 10:34. Jesus que está falando isso, olha o que Jesus vai dizer. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não, eu vim trazer a espada. Jesus, o príncipe da paz está dizendo isso. Ele veio trazer paz ou trazer a espada? Ele veio trazer a paz dentro de nós. Uma paz que excede todo o entendimento, ainda que as coisas estão sendo destruídas. A gente sente uma paz, porque é um dos frutos do Espírito, a paz, que excede todo. Mas nós estamos em guerra contra o mundo, contra Satanás e contra o pecado. Quem está me entendendo? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, guerra. Um dos nomes de Deus é Jeová Sabaoth, não é? Jeová Rafá é o Deus que sara. Jeová Shalom, o Deus da prosperidade, da paz, o Deus da paz. Jeová Jiré, o Deus da prosperidade. Jeová Sabaoth é o Deus da guerra. O Deus que você serve é o Deus da guerra. Olha o que diz Isaías 47:4. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Como que é o nome do seu Deus? Ele é o Senhor dos exércitos, irmãos. Muito tremendo. Olha só no Novo Testamento. Para que a gente precisa de uma armadura? Para quê, irmão? Lá em Efésios diz que para a gente se revertir da armadura de Deus, para a gente poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Para quê? Para que uma armadura? Diga assim, porque eu sou um guerreiro. Não, agora fala com fé, diga eu. Por que uma armadura? Porque você é um guerreiro e não somente isso, porque você está em guerra. É por isso que Deus te deu uma armadura. Para que armas? Lá em 2 Coríntios 10:4 diz, as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, para que armas? Porque Deus nos deu armas espirituais. Porque você é um guerreiro e você está em guerra. Por que Deus nos coloca na academia militar? Eu, pastor, não estou na academia militar. Olha só, vamos ler.
Salmo 144:1. Olha o que o Davi diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então, Deus está nos ensinando a guerrear. Ele nos colocou na academia militar. Quando a gente passa por esses problemas, irmão, por que a coisa não vem de paraquedas para nós? Porque Ele quer treinar a gente. Quem está me entendendo? Então, irmãos, nosso tema hoje à noite: nós estamos em guerra. Nós somos soldados em guerra. Não tem nenhum civil aqui. Amém, querido? Todo mundo de armadura, de capacete, de couraça, de cinturão, de calçado, de escudo e de espada. E com cara pintada. Aleluia! Todo mundo aqui é guerreiro de Deus, porque o nosso Deus é o homem de guerra, está aqui, varão de guerra é o Senhor. Amém, queridos? Então, por isso que quando Davi vai orar, Senhor, essa tragédia, vai para a guerra. É por isso que o Josué vem à muralha, meu Deus, apavorado. Está lá o soldado esperando ele, vamos lá, estava te esperando aqui. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, Deus está posicionado para a gente lutar junto com ele essa batalha. Quem está me entendendo? Amém? Então, é sobre isso que eu quero falar com você. Agora, nós precisamos aprender a guerrear, né? Então, Provérbios 20:18 diz: quem sai à guerra precisa de orientação. Quantos guerreiros tem aqui? Quantos guerreiros entendem que você está em guerra? Mas você precisa de orientação. Você não pode sair de qualquer jeito, né? Irresponsavelmente. Não, você precisa de orientação. E quem vai dar essa orientação para a gente é o Davi. É essa história aqui que a gente acabou de ler, que aconteceu com o rei Davi, não é? Então, antes dele ser rei, mas que vai nos ensinar muito sobre batalha, sobre guerra espiritual. Amém, queridos? Amém? Quem está pronto? Quem está pronto? Deixa eu mostrar, então, essas 3 atitudes, essas 3 práticas na vida do Davi, que a gente tem que praticar na nossa guerra. Então, a primeira, diga comigo bem forte, oração. Olha o que diz aí 1 Samuel 30, versículo 8. Então, Davi perguntou a Deus, é uma oração: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Agora, preste bem atenção, olha aqui para mim, irmãos. O que você faria? Eu fico pensando nisso, né? Imagina, você chega, cidade queimada, as casas destruídas, todos os seus bens roubados, todos, 100%, não é? E você, a sua família raptada, seus homens querendo matá-los. Quer dizer, uma injustiça isso. Davi não tinha nada a ver com isso. Irmãos, e aí o cara vai orar. Ele vai orar: Senhor, eu vou atrás deles. Olha a dependência do Davi, irmãos. Olha que coisa tremenda. Eu vou atrás deles. Eu vou persegui-los. Senhor, eu vou achá-los, porque eu não faço nem ideia por onde esses caras foram. E se eu achar, eu vou conseguir recuperar tudo. Meu Deus do céu. Então, é muito lindo isso. Então, escuta bem aqui, ó, irmãos. Isso aqui é sobre como vai sua vida de oração nesse momento de guerra, nesse momento que você vê a muralha, nesse momento dessa impossibilidade, não é? Nesse momento que você está passando por alguma situação difícil. Você está orando. Você está orando mesmo, orando sério, suando gotas de sangue na sua vida de oração, ou só está reclamando, ou só de cabeça baixa, ou só murmurando, não é? Não, irmãos. Qual é que é a primeira arma do guerreiro? É a oração. Olha essa frase do John Bunyan, que escreveu O Peregrino, né? Você sabe que o Peregrino, ele só perde para a Bíblia em exemplares vendidos. Um dos livros mais lidos do mundo. Olha o que ele diz aqui, o John Bunyan. Ele diz assim, olha: eu posso fazer mais do que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Ou seja, o que ele está falando? Você está passando por uma dificuldade? Estou. Já orou? Não, então fica aí. Senão você vai fazer bobagem. Porque, irmãos, a oração é a chave, ela vai nos instruir, ela vai derramar poder sobre a nossa vida, amém, queridos? Então, a oração é o oxigênio do crente, nós precisamos orar. E outra coisa, a oração é uma arma de guerra, né? Porque você vê lá na armadura mesmo, lá na armadura, o apóstolo Paulo diz assim: revestível de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, contra as astutas ciladas do diabo. Mas ele fala assim: então, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Até o versículo 17. Aí o 18 é assim, ó: orando em todo tempo. Quem está me entendendo? Então, a oração não é um enfeite para nós, irmãos.
Entende? Uma obrigação que a gente tem. Não, a oração é uma arma de guerra. Então você é o que? Quem que você é? Um guerreiro. E você está em guerra. Então a oração não é um enfeite. Quando eu vejo a vida de Jesus, presta atenção em mim aqui, ó. Quando eu vejo a vida de Jesus, é interessante. Do começo ao fim, Jesus orou muito. Do começo ao fim. E ele era o Filho de Deus. Ah, não, ele não precisa orar. As coisas vão acontecer. Não, irmãos. Depois que ele se fez homem, ele tinha que fazer igual a gente, orar. Olha só. Como que começa o ministério dele? Lá no deserto, quando ele está 40 dias de jejum e oração. Quem está comigo? Ele está ali orando e jejuando. Aí o diabo tenta ele lá. É um brutal combate. Ele vence. Ali começa o ministério dele. E você vai ver por toda a vida dele, ele orando. Ele recebe a notícia de que o João Batista morreu. Ele sobe para o monte para orar. Ele multiplica os pães e os peixes. Os caras querem fazer dele rei. Ele sobe para o monte para orar, para não se ensoberbecer. Olha só. A vida de oração dele, totalmente dependente de Deus, Senhor. Ele passou uma noite inteira orando para escolher os 12 que iam caminhar com ele. Entre aqueles muitos de discípulos ali, ele foi orar. Passou a noite inteira orando. Quando ele desceu, ele escolheu você. Meu Deus do céu. Completamente dependente. Quando ele estava lá no Getsemane, já quase no final da vida dele, a Bíblia diz que ele orou. Muito, ele pediu, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Chamou os discípulos para orar, mas eles não davam conta de orar. Ele repreendeu os discípulos. Rapaz, vocês não conseguem orar comigo nem uma hora. Irmãos, eu acho que o crente tem que orar pelo menos 1 hora por dia. Jesus repreendeu eles. Nenhuma hora. E aí ele suou gotas de sangue. Olha só, eu quero ler com vocês o versículo 44. Estando ele em agonia, orava mais intensamente. Olha, orava mais intensamente. Estando ele em agonia, orava mais intensamente. Ah, irmão, quantos de nós que estão em agonia não oram? Não é? Aí ele orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E lá na cruz, irmãos, é o fim do ministério dele. Ele está lá na cruz, pregado na cruz. Ele está orando, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha só, orando. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Ele está orando, meu Deus, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus, orando, oração. Então, irmãos, isso é muito importante. É muito importante. Esse guerreiro que é o nosso modelo, ele passou a vida inteira em oração. Quem está comigo? Agora preste atenção aqui, deixa eu só fazer um desafio para vocês. Quinta-feira, agora dia 1º, começa os 12 dias de oração pelo ano. Não é? Então, é o princípio da primícia, porque como Foi a Maria Júlia, né? A Maju, ela falou assim, né? Que quando é santa a primícia da massa, toda a massa é santa. Então, quando a gente consagra a primícia para Deus, o resto é abençoado. Então, o que a gente vai fazer nesses 12 dias aqui? A gente vai estar consagrando essa primícia, né? Esse primeiro dia de cada um dos meses, dos 12 dias. Vão ser 12 cultos, quem está comigo? Então, vai ter louvorzão top, aí vai ter uma palavra, e a gente vai ajoelhar orando por aquele mês, ok? Vai ser muito top. 1 hora só, 1 hora de oração, né? de culto e oração, tudo. 6h30 às 7h30. Irmão, eu quero te desafiar. Vamos orar, a gente precisa orar muito. 12 dias. Não é, até isso aqui tem um fundamento bíblico, vocês sabem que os espias, eles espiaram a terra por 40 dias, não é? Quem está comigo? Quando eles voltaram, eles deram um relatório incrédulo para o Moisés. Não, é muito gigante, muito difícil, não vai dar não vai rolar. Aí, olha só o que Deus falou assim, olha, por cada um desses dias que eles espiaram a terra, eu vou dar de presente para eles, não é? 1 ano no deserto. Que eles gostam tanto do deserto, que eu vou deixar eles 40 anos no deserto. Né? Então, a gente está orando, irmãos, 1 dia por 1 mês. Quem está comigo? 1 dia por 1 mês. 1 dia por 1 mês. Apresentando essa primícia, eu quero te desafiar. Vamos orar. Quantos guerreiros tem aqui? Quantos guerreiros em guerra tem aqui? Meu irmão, pegue a sua arma de oração e coloque ela para funcionar. Vamos limpar essa arma de oração. Vamos colocar a bala nela. E vamos usar essa arma de oração. Amém, queridos? Muito bem. Segundo lugar, aprendendo com Davi aqui. Então, a primeira coisa que ele fez foi orar. Senhor, eu perseguirei, eu acharei, eu conseguirei. E a segunda coisa, vamos ver aqui. Diga comigo, fé na palavra de Deus.
não é só ler a palavra, é acreditar no que Deus disse. Olha só o que diz aí, 1 Samuel 38 em diante. Davi então consultou o Senhor, nós vimos. Ele disse, perseguirei eu este bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor. Olha a palavra que Deus vai dar para ele. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Meu irmão, o Davi orou e Deus deu para ele o quê? Uma palavra. Deus não, muita gente ora, eu estou orando tanto, eu estou jejuando tanto, eu estou não aconteceu nada, irmãos. Às vezes Deus só te dá uma palavra, que é tudo. Porque quando Deus promete, já era. Porque Ele não é homem para que minta. Se Ele falou que Ele vai fazer, se Ele te deu uma palavra, então Ele já fez. Quem está me entendendo? Meu Deus, o Davi fala assim, quem acha uma promessa de Deus, achou a bênção de Deus. A bênção de Deus. Ou seja, eu já recebi. Amém, queridos? Então, o Davi recebe essa palavra e a Bíblia diz que ele partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam. Agora, olha só, irmão, presta atenção. Aí ele vai para essa, beleza, eu tenho uma palavra. Deus prometeu, rapaz, agora dá tudo certo. Eu orei e Deus respondeu, me deu uma palavra. Mandou eu ir guerrear, mas Ele prometeu que Ele vai comigo e Ele vai resolver. Irmãos, no meio do caminho, ele já perde 200 soldados. Quantos soldados? 33% de perda. 1/3. Meu Deus, já era impossível, porque a Bíblia diz que o exército amalequita era incontável como a areia da praia do mar. Já era impossível, agora tem 200 homens a menos. Meu Deus, outra coisa, ele não sabia onde eles estavam. Ele estava completamente perdido. Deus não falou assim, olha, você vai alcançar e você vai recuperar tudo. Mas Deus não falou assim, vai por aqui, estou dando GPS, o mapa do tesouro. Não. Deus só mandou ele ir, irmãos. E aí, no primeiro passo da viagem, já perde um monte de soldado. E ele está completamente perdido. Quem está me entendendo? Isso é fé. Isso é fé. Não, o que ele está pensando? Não. Deus falou. Vai dar certo. Irmão, vai dar certo. Deus falou, então vai dar certo. Não tenha nenhum medo disso. Não duvide da palavra de Deus. Sabe? Fé na palavra. Fé na palavra. Ele falou, então vai dar certo. Vai dar certo. Quem está me entendendo? Lá vai o da visão. É interessante que quando eles chegarem em Ziclag, fica comigo aqui, ó. Quando eles chegarem em Ziclag, que eles viram aquele caos, a Bíblia diz que os homens e o Davi choraram até não ter mais força para chorar. Tudo bem, está tudo certo. Não tem nenhum problema da gente chorar, né? Mas o Davi fez uma coisa diferente que os outros não fizeram. Eu quero ler com você, 1 Samuel 34. Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Eu não sei se você já chorou, até não ter mais força para chorar. Eu acho que eu nunca experimentei isso. Mas todo aquele povo experimentou. Também não era para menos. Agora, olha só, irmão, versículo 6. Porém, Davi. Diga assim, porém, diga o seu nome. Não, grita aí, porém. Sabe, irmão, todo mundo chorando, até não ter... Davi chorou também, até não ter mais força para chorar. Mas, irmãos, ele se levantou. E o que ele foi fazer? Primeira coisa, ele foi orar. Primeira coisa, ele não saiu desesperado, feito um frango sem cabeça, para correr atrás do prejuízo. Não. Ele foi orar, ele queria uma direção de Deus. Aí agora ele tem uma palavra de Deus, muito forte isso. Ele se fortaleceu, olha, porém Davi se reanimou no Senhor. Então isso aqui, irmão, deixa eu te falar uma coisa, ó. Isso aqui é um hábito que a gente tem que ter. Interessante, o Davi no meio do caos dele, ele tinha esse hábito. Não, eu vou tirar um tempo de oração. Eu vou para o meu quarto de oração. Eu vou orar. Eu vou buscar a palavra de Deus, eu vou buscar uma promessa. Não é? Olha só o que ele fala em Salmos 119, o versículo 148. Os meus olhos antecipam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ou seja, eu acordo de madrugada, antes de amanhecer. E aí é um hábito. Quem está comigo aqui, ó? É um hábito dele. Então, sabe, quando ele chega naquele caos ali, o que ele acessa é um hábito que ele já tem. Por isso que a gente tem que criar esse hábito, para quando acontecer alguma coisa, sabe? Às vezes o crente, né, ele não tem esse hábito, ele não sabe nem achar versículo. Ele não sabe onde que está escrito na palavra. Aí acontece o caos, uma coisa difícil na vida dele, ele não consegue lidar com isso.
Não é? É o que os neuropsicólogos estão falando agora sobre inteligência emocional. Irmãos, se nós tivermos um relacionamento com a palavra, nós vamos ter essa inteligência emocional para lidar com essas coisas que acontecem erradas na nossa vida. Quem está me entendendo? O Davi tem esse hábito. Então, todo dia, antes do dia amanhecer, de madrugada, ele acorda, ele é o rei, não é? Quando ele escreve isso aqui, no Salmo 119, super ocupado, cheio de preocupação, mas ele tira aquele tempo, ele vai meditar na palavra de Deus, ele vai tirar um tempo de oração. Quem está me entendendo? Isso aqui é um hábito, não é? Um dia, lá atrás, muitos anos atrás, eu li um livro, irmãos, que mudou a minha vida. Até eu te recomendo demais esse livro. Ele é um livro gostoso de ler, chama O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Na verdade, ele estuda a vida do apóstolo Paulo. E um dos hábitos do apóstolo Paulo é o seguinte: eu vou ser escravo de bons hábitos. Quem está me entendendo? Isso aqui é bom. Isso aqui é bom para o corpo, por exemplo. Eu vou ser escravo desse negócio. Porque, como assim escravo? O escravo não tem direito de nada, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu esmurro o meu próprio corpo. Não é? Então, isso é o escravo. Então, não tenho direito de fazer isso. Não tenho direito de perder esse tempo, de jogar esse tempo fora. Eu sou um escravo. Agora, ler a Bíblia é bom? Não é. É uma questão de vida ou morte. Então, irmão, o que eu vou fazer com isso? Eu vou criar o hábito. Eu vou criar esse hábito. Aconteça o que acontecer. Eu não estou com vontade. Escravo não tem dessa não, irmão. Quem está me entendendo? Escravo não tem dessa não. Vai ler tua Bíblia, escravo. Você é escravo. Vai lá, você não tem direito. Esse escravo é muito folgado. Quer ver o jogo do futebol e não quer ler a Bíblia. Mas, rapaz, você é um guerreiro, você está em guerra, soldado. Vai cair um míssil na tua cara. Você está lá vendo o jogo. Brasil. Bum, o diabo te pegou. Não estou falando que você não pode fazer isso. Mas você não pode perder tempo. Não é? O jogo do futebol tem que ser um recreio para você. A sua responsabilidade de guerreiro é você buscar a palavra de Deus e orar. Quem está me entendendo? Tem alguém me entendendo aqui? Dá um sorriso para mim aí. Diga assim, então. O segredo do Davi, ele tinha um hábito bom. Ele acordava, não é? Por isso que ele vai dizer assim, ó, Salmos 1, 2. Bem-aventurado o homem cujo seu prazer está na lei do Senhor. Aleluia. O prazer dele é a lei do Senhor. É a coisa mais importante para ele. A coisa que ele mais se diverte. E na sua lei ele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Olha só como é que ele é. No tempo certo ele dá fruto. A folha não murcha nunca. E tudo o que ele faz dá certo. Por quê? Porque, irmãos, ele medita na palavra de Deus dia e noite. Aleluia. Quem está comigo? Então qual que é a primeira arma que o Davi usa? Oração. Ele vai orar. Primeira coisa, vamos orar. Você está orando? Você está orando por isso aí? Por essa crise, está orando, está tirando um tempo de oração. Está indo para o quarto secreto, orar, pagar o preço, soldado. Tá? Beleza. Você vai receber uma palavra. Deus vai falar uma palavra para você. Medita na palavra. E confia. Mas a coisa piorou. Não importa, ele não falou? Vai dar certo. Amém? E para a gente terminar, irmãos, a última arma aqui, né? Quer dizer, não é a última, na verdade são centenas de armas. Eu estou falando só 3 armas: a oração, a fé na palavra. E a última arma, olha só, diga comigo: amor ao próximo. Amor ao próximo? Como que amor ao próximo pode ser uma arma de guerra, pastor? Eu vou te mostrar, eu vou te provar na Bíblia. Olha só, 1 Samuel 30, versículo 11. Então, quando eles estão indo ali, já tinham perdido os soldados, eles acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, ele comeu, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, ele estava morrendo, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não comia pão e nem bebia água. Agora, irmão, que coisa interessante. Amor, isso aqui é puro amor, não é? Porque amor não é sentimento. A Bíblia não coloca o amor como sentimento. A Bíblia não coloca o amor como sentimento. O amor é um mandamento. Amai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos amou, não é? Então, Deus amou a gente não é porque a gente era bonitinho e bonzinho. Não, Ele nos amou quando a gente estava perdido nos nossos pecados e delitos. Amém, queridos? Então, amor não tem nada a ver com sentimento. Não. Eu posso não gostar de uma pessoa. A Bíblia diz: ame os vossos inimigos. Olha só. Então,
eu tenho que amar uma pessoa que eu não gosto, fala mal de mim, que me persegue. Mas a Bíblia manda, é um mandamento, amar um ao outro. Quem está me entendendo? Agora, olha só, o Davi, ele concede misericórdia para um cara que prejudicou ele. Porque esse cara estava lá envolvido na destruição da cidade dele, na queima da casa dele, não é? Esse cara estava envolvido no roubo dos animais, no rapto da família. E o Davi vai parar o projeto dele por causa desse cara, irmãos. Quem está me entendendo? Agora, isso é amor, puro amor. Agora, o que isso tem a ver com arma de guerra? Eu vou te mostrar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:8. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Ei, o amor ao próximo faz parte das nossas armas. É a couraça da fé e do amor. Gálatas 5:6 diz que a fé atua pelo amor. Quem está comigo? Lembra da armadura? Capacete, couraça, cinto, sapato, escudo e espada. A fé é o nosso escudo. Está lá, né? Embraçai o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Mas a Bíblia diz que a fé atua, ela funciona através do amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, você pode ter uma fé capaz de transportar uma montanha. Se você não tiver amor, essa fé não serve para nada. Meu Deus. Não é? Então, no meio da sua crise, deixa eu profetizar na sua vida. No meio da sua crise, Deus vai colocar alguém na sua vida para você demonstrar amor. Por que isso, pastor? Porque, irmãos, amar ao próximo é um atestado do nosso amor a Deus. Porque a Bíblia diz que se alguém disser, eu amo a Deus, e não ama o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu amo a Deus, mas o cara está aqui perto de mim. Não é? Aqui perto de mim com uma necessidade. Mas veja bem, eu também estou correndo, pastor. Eu tenho muita preocupação também. Não é? Esse cara se meteu aí porque ele quis. E você vai deixar ele lá? Não, irmão. Não, isso é uma arma de guerra. Eu vou te mostrar, é uma arma de guerra, você não pode fazer isso. Então o Davi, pensa bem, ele perdeu tudo. Perdeu tudo, ele está apavorado, meu Deus. Cada minuto que ele perde ali, ele não sabe onde a família foi parar. Então ele orou. Ele recebeu uma promessa, mas ele ainda não viu o filhinho dele. Ele não recebeu uma foto do filho. Papai, está aqui. Ou então um vídeo. Papai, estou bem. Ele não sabe, ele não viu ainda. Ele está crendo. Mas quando ele vê aquela situação daquela pessoa que prejudicou ele, naquela situação, ele diz, pessoal, vamos parar aqui e vamos ajudar esse cara. E a Bíblia fala uma relação de coisas que eles deram para o cara. Deram coisas caras. Vocês lembram que eles perderam tudo. Quem está comigo? Eles perderam tudo, então eles deram para um cara que eles não conheciam coisas que eles nem tinham. Que eles podiam pensar, meu Deus, a gente perdeu tudo, esses caras levaram tudo, roubaram tudo, nós não temos nem casa para voltar, nós não temos mais nada, e nós vamos ajudar um cara que nos prejudicou. Como é o nome disso? É amor, foi isso que Jesus fez por nós. Quem está me entendendo? Então, irmãos, é uma arma de guerra. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Olha para mim. Quem está me olhando? Quem está me olhando? Quem está me vendo? A maior e mais poderosa manifestação de amor por uma pessoa é a gente levar o evangelho da salvação para ela. Eu sempre falo com o pessoal do Amor e Ação. Não é? Eu gosto muito do Amor e Ação. Eu já trabalhei, logo quando eu converti, eu trabalhei com uma associação chamada Ágape, que eles assistiam as esposas dos presidiários. Aqueles presidiários que passavam muitos anos na prisão, condenados a muitos anos. A Ágape assistia as esposas, as famílias. Era uma ferramenta para ganhar aquelas famílias. E a gente trabalhou com isso. Então eu acredito muito na assistência social. Agora, presta atenção, irmãos. Eu digo sempre para o pessoal do Amor e Ação, olha, assistência social sem evangelho é inútil. Porque você mata a fome dessa pessoa aqui, e ela vai, irmãos, e ela pode perder a salvação eterna dela. Então eu digo para eles, olha, tudo que a gente dá aqui na igreja, as roupas, as cestas, que são centenas de cestas por ano, não é? Assistência social nos hospitais, a gente dá remédio, graças a Deus, a gente pode ajudar as pessoas carentes. Agora veja bem, eu digo para eles, é só a isca.
É só a isca. Nós somos pescadores de homens, nós temos que pegar esse peixe. Nós temos que levar esse peixe para Jesus. Nós temos que levar a salvação por ele. Pensa bem comigo, irmãos. A Bíblia diz, aquele que crê em Jesus estará salvo, mas aquele que não crê estará condenado. Estará condenado. Então como que eu posso viver a minha vida tranquilo aqui? Ah não, eu estou passando por uma tribulação, então eu vou colocar a minha oração, vou ficar orando por esse negócio aí, vai dar certo o meu negócio, eu vou crer nessa promessa, aleluia, eu estou por cima e não por baixo, vai dar certo, glória a Deus. Mas eu não estou nem aí para as pessoas que Deus coloca na minha vida. Ah, irmãos, não. A nossa bandeira é o amor, diga glória a Deus, não é? Então veja bem, olha aqui para mim. Eu quero terminar aqui com essa experiência que eu tive alguns anos atrás, logo no começo, né, inclusive do meu ministério, quando na verdade eu nem era pastor, eu estava saindo ainda, né, das drogas. Sabe, eu já tinha convertido, mas eu ainda tinha crise de abstinência. Irmãos, isso é terrível, eu não sei quem já teve depressão, né? Mas é uma dor no peito, parece que a gente vai morrer, não é? Aquela vontade de chorar, aquela coisa terrível, e nada passa, nada te consola. Eu já era crente. Aí um pastor amigo meu falou assim, pensa bem, falou assim para mim, Jackson, a gente queria que você fosse contar o teu testemunho no presídio. Aí eu disse, cara, eu nunca fiz isso. Ele falou, mas o teu testemunho é muito legal. A gente quer que você conte sua história lá, não é? Aí eu combinei com ele, beleza, me empolguei. Só que no dia para ir, eu estava nessa crise, morrendo. Eu estava morrendo, eu estava doente. Como é que eu vou? O que é que eu vou levar para esses caras? Eu tenho que cuidar de mim. O Davi podia pensar assim, cara, a gente tem que cuidar da gente, da nossa família, dos nossos bens que foram roubados. Deixa esse cara para lá, vai morrer para lá. Não. Aí, irmão, eu naquela crise, aí o Ivan, o pastor Ivan me ligou. Cara, e aí? Aí eu querendo fugir, mas não tinha mais jeito, eu estava comprometido. Disse, tá bom, Ivan, eu vou. E eu fui, irmãos, é o presídio de segurança máxima de Belém, o americano. Pensa, não é? Aí lá vai eu fui sozinho, peguei o ônibus, uma viagem, é outra cidade, americano, mais ou menos uns 60 quilômetros de Belém. Aí eu fui sozinho, solteiro, não é? Lá vai eu. Aí eu entrei lá, encontrei com a equipe, e quando a gente foi entrar naquele corredor, meu irmão, aquilo é um inferno mesmo, um inferno terrível. Por isso que a Bíblia diz, né, estive preso e não foste me visitar. Meu irmão, aquelas pessoas precisam da nossa ajuda. Aí eu entrei naquele corredor, quando eu entrei no corredor, um preso gritou da cela dele, Jackson! Irmão, pensa na vergonha, né? No presídio de segurança máxima. Eu olhei assim pro cara lá, né, pro guarda lá, sei lá o nome do cara, e aí eu olhei para ele olhou para mim, meio desconfiado. Aí eu posso ir lá? Ele, pode. Aí eu fui lá, me aproximei, cara, era um cara da minha idade, agora eu não lembro mais o nome dele, mas a gente jogou bola junto, futebol junto, a gente estudou meio que junto também um pouquinho, não era um grande amigo, mas era um cara próximo. Depois a gente nunca mais se viu, e ele estava lá por tráfico, ele estava preso por tráfico. Rapaz, e aquele cara ali pegou na cela e chorou ali comigo. Rapaz, e pensa bem, irmãos, eu não tinha nenhum ano de fé. Quando o Ivan me convidou para contar o testemunho, eu não sabia nem abrir a Bíblia nos textos. Eu era o crente que vinha para a igreja e ouvia a pregação e estava apaixonado por Jesus e tal. Eu lembro o Ivan falando assim, Jackson, tu só precisa dizer assim, olha, eu era cego e agora eu vejo. Só isso. Conta o que aconteceu contigo, com a tua vida, como foi tua mudança, só isso. Irmãos, eu comecei a contar para esse cara. Deixa eu te contar, eu contei para ele, eu também era viciado. Não é? E quase que eu entro no tráfico também, não é? E, cara, só que eu encontrei Jesus, ou Jesus me encontrou, eu conversei com ele e tal, eu fui conversando, esse cara começou a chorar, e os caras que estavam em volta ali, os presos, começaram a ouvir, e começaram a aproximar dali da cela também, e já começaram a chorar, e eu fiz um apelo, e aí 8 daqueles presos se ajoelharam lá, entregando a vida a Jesus, eu já fiquei empolgado, cheio do Espírito Santo, já estava pronto, peguei a minha espada, aleluia, e cadê o próximo? Cadê? Irmão, aí eu fui passando, a gente foi nas celas, a gente foi pregando o evangelho, e sabe aquilo foi... Agora escuta bem, lembra como eu estava? Lembra como eu estava doente? Esqueci. Agora olha para mim, vem comigo. Aí, irmãos, acabou. A gente reuniu a equipe, entramos numa Kombi lá, e a Kombi foi levar a gente de volta para Belém. E ali na Kombi aconteceu uma coisa comigo. Rapaz, eu comecei a rir.
Comecei a rir, só que era um negócio tão doido, tão sobrenatural. Irmão, eu ria, e todo mundo me olhava, os caras na Kombi, e começaram a rir também. Era uma coisa sobrenatural, e aquilo estava doendo já a minha barriga de tanto rir. Eu queria parar aquilo, mas eu não conseguia parar. Irmãos, era uma cirurgia. Era uma cirurgia do bem, quem está me entendendo? E aí, chegou na hora de eu descer da Kombi, eu desci, eu sentei ali na parada do ônibus e fiquei rindo, todo mundo ficava me olhando, eu rindo, parece um doido. E, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu quero parar, eu não consigo, por favor. E rindo. Rapaz, eu cheguei em casa completamente curado. Completamente curado. Mas eu te falei, eu não tinha experiência com a Bíblia, mas naquele dia eu li um texto. Eu quero ler para você. Eu não sabia procurar texto, então foi Deus que me mostrou esse texto, que marcou minha vida para sempre, porque eu li Isaías 58:6, eu quero que vocês me acompanhem. Quando a gente deixa livre os oprimidos, quando a gente prega o evangelho para eles, olha só o que diz: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele te dirá: eis-me aqui. Então quando eu estou ali doente e eu saio para ajudar outro, escuta, irmãos, olha as promessas, meu Deus. Poxa, mas eu estou mal, mas eu vou lá levar o evangelho da salvação para o cativo, que está indo para o inferno, irmãos. Eu vou lá, eu me rasgo, e eu vou lá. O que acontece? A minha luz brota, a minha cura também brota sem demora, ou seja, instantânea. Não é? Olha, a justiça do Senhor irá diante de ti, e por trás, ou seja, Ele vai te proteger, Ele vai ser a sua retaguarda. Você vai clamar no poder da oração, você vai clamar e Ele vai dizer: estou aqui, filho, relaxa, porque você não está pensando só no seu umbigo, porque você está ajudando alguém. Irmão, se todos nós cairmos nesse engano do diabo, escuta bem, e todos nós a partir de agora só cuidarmos de nós mesmos, acabou o evangelho. Acabou o evangelho. E sabe, como que eles vão converter? Como que eles vão ser salvos se não há quem pregue? Quem está me entendendo? E o mundo vai se perder, irmãos. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. O mundo só tem uma esperança, é o evangelho, está na nossa mão. Só que a gente está tão ocupado só com a gente, não é? Que a gente não consegue parar para socorrer o egípcio, salvar a vida dele. Quem está me entendendo aqui? Olha para mim. Eu tenho 2 minutos e 57 segundos, eu vou terminar bem no horário. Agora presta atenção. O Davi nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Ele foi um general invicto. Agora, eu digo que ele derrotou até o gigante Golias, mas ele perdeu uma sim. Ele perdeu para um baixinho chamado Urias. Ele ganhou o Golias e perdeu por Urias. Deixa eu te mostrar. E foi no único momento da vida dele que esse guerreiro, que orava. Escuta. O Davi orava. O Davi tinha esse hábito de buscar a palavra. Ele era um cara generoso. A prova que ele ajudou esse cara no começo do ministério dele, salvou a vida desse cara. E na verdade foi esse cara que levou ele, né, para achar todos os despojos lá na frente. Ele recuperou tudo, mas um tropeço na vida do Davi, irmãos. Quando ele baixou essa arma, a arma do amor. Presta atenção. Porque a Bíblia diz que o Davi já estava reizão, poderosão. Olha a cara de poderoso do Davi. Coroa, milionário, aleluia, glória a Deus. Aí, irmãos, eu quero que você leia isso, uma tragédia. 2 Samuel 11:1. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Ei, você é um guerreiro. Ei, você é um soldado de Cristo. E aí ele também era. E naquele tempo que era para ir para a guerra, o que foi que o Davi fez? Ele enviou, ele terceirizou. Ei, não terceirize a sua guerra, irmão. Está entendendo? Mamãe, ora por mim. Mamãe, mulher de oração. Joelho no chão, mamãe. E tu? Não, eu não oro. Você sem vergonha, crente. Vai orar, né? Não, rapaz, lá em casa todo mundo lê a Bíblia e aí eu tenho uma caixinha de promessa, aleluia. E tu? Não, eu não. Entende? Aí o Davi terceiriza a guerra dele. Ele envia Joabe e seus servos com ele a todo Israel.
E eles destruíram os filhos de Amon, os amonitas. Sitiaram Rabá, os caras lutaram a guerra dele. Porém, Davi ficou onde? Davi ficou onde? Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Lugar de paz. Não queria guerra. Não quero mais. Estou cansado dessa guerra. A vida inteira, rapaz. Servindo a Jesus e guerra. Não, chega, descansa agora. Paz. Só o que aconteceu, esse lugar de paz é mais perigoso do que a guerra, irmãos. Eu prefiro estar num cargueiro de guerra com Jesus do que num Boeing luxuoso sem ele. O que vai acontecer? Uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Ele andava, pensa bem, o cara dormiu a tarde toda, talvez tomou uns vinhosão lá, né? Aí ele está lá, todo mundo guerreando por ele. Aí ele sai da cama, 5 horas da tarde, os caras lá pagando o preço, guerreando, suando gota de sangue, morrendo, e ele lá, passeando no palácio. O que ele vê? Ele andava passeando no terraço da casa real, daí ele viu uma mulher. Ela estava tomando banho, ela era muito bonita. Usou a autoridade dele real e mandou buscar a Betseba, irmãos. Nós sabemos que ele dormiu com essa mulher e ela engravidou. Agora preste bem atenção. 3 meses depois, quanto tempo? Isso não entra na minha cabeça. Quer dizer que os caras estão lá 3 meses guerreando e o cara está namorando aqui com a mulher do melhor soldado dele. Não acredito, Davi, que você fez isso. Fez. Aí a Betseba mandou um WhatsApp para ele. Mandou uma mensagem: amor, sujou. Estou grávida. Já chamava ele de amor nessas alturas. Grávida? Estou grávida. Ele pensou: meu Deus do céu, lá vai meu reino. O que ele fez? Para resolver a bobagem dele. Irmão, a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. O que ele fez? Ele mandou chamar Urias, o marido da Betseba. Deu um presente para ele: rapaz, vou te dar uma noite nupcial lá no Plaza, Girassóis, Plaza, aleluia. Uma noite nupcial, você pode ficar lá uma semana, rapaz, porque você é o cara. Só que ele não contava com a lealdade do Urias. Porque o Urias falou assim: eu? Você está falando sério? O povo de Deus está lá lutando na guerra de Deus. E eu vou ficar lá na noite de núpcias com a minha esposa? Nunca. Irmão, Davi, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Embriagou o cara. Deu um monte de vinho pro cara. Mesmo o cara chapado. O cara disse: eu não vou. Eu vou ficar aqui no palácio cuidando do rei, então. Davi, cara, esse cara é maluco. Guerreiro. Aí ele mandou chamar o Joabe. Joabe, coloca o Urias na frente da batalha. Quando a batalha ficar acirrada, né? Acirrada contra Israel, recua o exército. Eu quero que ele morra. Pensa onde esse cara chegou. Aí chegou a notícia: Urias morreu, Davi. Aí o Davi: morreu, bichinho. Coitado. Então eu vou ficar com a esposa dele. Eu vou ter que casar com a Miss Universo. E casou. Irmão, ficou com a Betseba. E ele pensava: graças a Deus, resolveu essa confusão. Ele pensou errado. Porque Deus mandou o profeta lá. Aí eu quero que vocês leiam comigo o que vai acontecer. Irmão, o pior lugar para se viver, para um crente viver, é nesse lugar de paz. Você tem uma natureza de guerreiro. Te manca, guerreiro. Vocês estão me entendendo ou não? Nem sei se quem está visitando vai querer voltar aqui. Mas escuta bem. Aí o profeta chegou lá com ele. Ei, Davizão. Tudo bem? Tudo. O menininho dele já estava começando a querer andar pela casa. Olha aí o bichinho. Bonitinho demais, Davi. Falou assim para ele: Davi, eu vim trazer um caso para você resolver. Chegou um visitante na cidade e um homem muito rico, rapaz. Você não sabe o que ele fez, cara. Ele pegou a única ovelha do homem pobre e deu para esse forasteiro comer. O Davi bateu a mão na mesa: quem é esse? Ele vai ter que restituir 4 vezes mais. E ele vai ser preso, esse cara. Rapaz. O Natan apontou o dedo na cara dele e disse: esse homem é você. Esse homem é você. Está pensando que Deus não viu, rapaz, o que você fez com Urias? O teu melhor guerreiro, rapaz. Como que você faz uma coisa dessa com ele? Agora eu quero ler a sentença de Deus para ele. 2 Samuel 12:10. Agora não se apartará a espada jamais da tua casa. 2 Samuel
Eu quero que você fotografe esse versículo, irmão. Isso aqui tem que gerar temor no seu coração. Não se apartará a espada jamais da sua casa. Você não queria um lugar de paz? Você não queria ficar em Jerusalém? Pois é, pode ficar. Mas não vai mais ter paz nessa casa que você vai ficar. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher do Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Irmão, escuta bem. Se ele estivesse lá na guerra, pegando tiro, quem está me entendendo que ele estava melhor? Agora ele está lá no lugar de paz. Ele teve uma noite maravilhosa, ou várias noites maravilhosas com a Betseba. Mas vai custar caro, irmãos. O diabo manda a conta. E chegou. Porque o filhinho que ele tanto amava, com 2 aninhos, morreu. Um dos filhos, o Aminon, violentou a irmã, a Tamar. Violentou, irmãos. Pensa a cabeça de um pai, um filho, um jovem, violentar a irmã. Pensa. O Davi deveria, pela lei, matar o Aminon. Mas ele não fez, ele era pai. Mas o Absalão, revoltado, matou o Aminon. Pensa na bagunça que virou a casa desse cara. Vocês estão me entendendo ou não? Uma bagunça, irmãos. O Absalão matou o Aminon. Agora o Davi, revoltado com o Absalão, expulsa o Absalão de casa. E ele fica 3 anos fora de casa. Quando ele volta, ele expulsa o pai dele do trono. Antes dele expulsar o pai dele, ele subiu com as mulheres do pai dele e teve sexo à luz do dia para todo mundo ver. O que o Davi fez escondido, o Absalão fez para todo mundo ver. Um escândalo em Israel. Lugarzinho de paz, né? Para o crente. Quem está me entendendo? Irmãos, esse lugar não vale a pena. O lugar que vale a pena é a gente colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem está me entendendo? Esse é o lugar que vale a pena. Esse é o lugar, sabe, o lugar que a gente refaz a nossa agenda e fica um pouco mais tempo em casa para cuidar dos nossos filhos. Esse que é o lugar. Entende? Para a gente levar a palavra de Deus para as pessoas. Isso que é. Isso que agrada a Deus. Quem está comigo aqui? Primeiro o reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Oração, fé na palavra, amor ao próximo através da pregação do evangelho. Curte o que custar. Como pastor, eu estou nisso há vários anos. Não é? A idade do meu casamento, nós vamos fazer 24 anos agora. Interessante. A impressão que eu tenho é que as pessoas que... Sabe, sangue no olho. Parece que são as pessoas felizes. Felizes. Sabe, tão preocupados em ajudar o outro e querer salvar. E salvar. E sabe, aquelas pessoas que estão... Lugar de paz. Só engordando, aleluia. Parece que são as casas mais bagunçadas que eu vejo. Vale a pena? Vale a pena? Não é hora da igreja se levantar, irmãos, e a gente ser relevante nessa sociedade? Não é hora? Já passou a hora. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus.